Bem, como eu havia falado, né, eu só comecei a montagem, né, aqui no piso 2. Botei alguns equipamentos no piso 2, equipamentos no piso 1 e o restante, obviamente, né? Aí vocês completam aí, acredito que não vai haver nenhuma dificuldade, né? Volto a repetir, cada equipamento tem que estar com as interfaces, os cabos ou as placas de acordo com o que está escrito no layout lógico inicial, né? Então, ou seja, no piso 2, né, se eu passar o mouse lá, eu tenho duas placas Fast Ethernet e uma placa Gigabit Ethernet com fibra, tá? As duas Fast Ethernet é para ligar com o Access Point e o PC, e a Giga é para ligar com o switch do piso 1. No piso 1 eu tenho dois switches. Tem um switch aqui, onde ele tem essas três portas Giga, sendo duas com fibra, onde está essa linha vermelha, né, ou laranja, ela é a porta de fibra. E tem uma outra Giga aqui que faz a ligação com o switch 4. Tá? Esse switch 4 ele tem uma porta Giga, que faz ligação com o switch 3, e mais duas portas Fast para ligar o Access Point e o PC. No piso 0, então só para dar uma lembrada agora, o que eu fiz anteriormente foi piso 2 e piso 1. Aí no piso 0, só para dar uma lembrada, aqui que eu tenho dois switches, um somente servidores, que eu comentei que nesse exercício é apenas dois, servidor web e servidor de FTP, e no switch 2 eu ligo as máquinas clientes. E o nosso roteador ligado no switch dos servidores. Então voltando lá no meu cenário, lá, os dois switches. Esse switch ele tem uma porta Giga com fibra para ligar no piso 1 e outra porta Giga para ligar no switch dos servidores, né? E aqui eu tenho uma porta Fast Ethernet para ligar as máquinas clientes. No switch dos servidores, eu comentei, né? Eu havia comentado lá que seria interessante se os servidores fossem Giga. Então, repare lá, os servidores são Giga, né? Os dois servidores web e FTP são Giga. Existe uma porta Giga ligada no outro switch. Quer dizer, o switch 1 está ligado no switch 2 por uma porta Giga, então são três portas Giga. Um para o switch e dois para os servidores. E uma Fast Ethernet para ligar no roteador, porque ele é Fast Ethernet. Então, ou seja, ao fazer as conexões de placas e cabos, eu estou seguindo o layout definido por alguém, né? Então isso eu tive que respeitar. Então ao bolar um layout, obviamente você tem que ficar colocando esses parâmetros, tipo de cabo, velocidade e tal, e etc. Tá certo? Aí o meu próximo passo então agora, né, depois da tabela 1 montada, que são a faixa de IPs, o que eu vou ter no roteador, eu tenho que documentar, tá? Então existe uma tabela para cada piso. Tá certo? Nessa tabela, a dica que eu dou para vocês é: você primeiro coloca o nome do equipamento e documenta as ligações desse equipamento. Tá? Então eu comecei pelo roteador I. Né? Esse roteador I, o que ele tem? Ele tem uma conexão apenas. Então a porta dele chamada FA0/0 está no switch 1. Então se eu olhar aqui, ó, existe uma porta chamada lá a Fast Ethernet 0/0, está ligado no switch 1. Então, ao montar a tabela, é interessante que você já vá montando a tabela e já vá configurando o equipamento de acordo com os dados que você está colocando na tabela. Tá? Uma coisa que facilita muito, né, os nomes da porta, porque repare aqui que para eu descobrir o nome da porta, eu passo o mouse em cima, fico sabendo qual que é, tal. Mas o Pacter 3 tem uma opção, né, dele mostrar todos os nomes das portas. Então isso é interessante no momento que você está configurando ou que você está fazendo a documentação, tá? Então, para mostrar os dados com o nome das portas, basta você ir em Options, opção de Preference, Always Show Port Labels. Aí, ó, todos os nomes. Então eu sei que existe uma porta FA0/0 que está ligado no switch 1. Então eu venho aqui, ó, o RTI tem uma porta FA0/0 que está ligado no switch 1. O roteador, servidor e PC possui endereços IP máscara. Então eu estou dizendo que essa porta, essa placa tem esse IP e essa máscara. A máscara é igual para todo mundo, mas o IP foi aquele que eu defini antes. Ó. Eu defini naquela primeira tabela, naquela tabela geral, que o Gator, que é o meu roteador, teria esse IP. Então eu venho aqui e configuro esse IP, né, nessa porta do roteador. Tá? Aí depois eu documentei o SW1, que é o switch. Olhando o meu equipamento, repare que eu tenho 4 portas, eu tenho 4 cabos chegando a ele. Então eu tenho que documentar esses 4.
né? Então, por exemplo, no switch 1, né, existe uma porta FA com o número 3/1, que está ligado no roteador. Então vamos lá, no switch existe FA com esse número aqui, esse número de 3/1 está ligado no roteador 1. Switch, hub e access point não tem IP, não tem máscara e não tem gate. Você só documenta. Ó. O switch 1 tem uma porta chamada GIG 1/1 que está no servidor de FTP. Quer ver? Ó? GIG 1/1 que está ligado no servidor de FTP. Existe um GIG 0/1 que está no servidor web. GIG 0/1 que está no servidor web. Existe um GIG 2/1, GIG 2/1 que está ligado no switch 2. Um GIG 2/1 no switch 2. Aí depois eu documentei o servidor. O servidor web tem uma placa chamada Fast Ethernet que está no switch 1. Esse é o IP, máscara e gateway dele. No servidor de FTP, que eu chamei de FTP, ele também tem uma placa Fast Ethernet que está ligada no switch 1, que também tem IP e máscara. Então, para cada piso, você documenta todos os seus equipamentos, tá? E cada equipamento você documenta cada porta. Aqui, né, o que gerou, né, uma certa dúvida também é que, olha, o switch 2, no cenário, né, eu disse que só tem uma máquina, mas no documento ele disse que tem 16 máquinas clientes. Então, na tabela, eu tenho que colocar 16 entradas. Tá? Apesar de no simulador estar apenas uma, mas na tabela eu tenho que colocar 16 entradas. Então, ele está falando que tem, né, no switch 2, o FA, no caso 2/1, ele está ligado a uma máquina chamada de P0-1. Repare que todos esses nomes você que vai escolher. Tá? Então, existem padrões. Por exemplo, eu defini aqui, né, o nome do piso e o número da máquina. Ó. Nome do piso e o número da máquina. Nome do piso e número da máquina. Então, é uma definição que eu criei, né, um padrão que eu criei. Cada um segue a sua ideia aí, né, na hora de colocar nomes. Tem que tentar ser bastante criativo, bastante prático, que traz informação do que você está fazendo. Então, isso é uma coisa útil. Tá? Então, o switch 2, o FA 2/1, está no PC 0 com -1. Então, switch 2, olha lá, switch 2, né, tá o F2/1, tá no PC 01. Daqui para baixo eu não tenho, né? Eu não tenho o PC 02, o PC 03, mas se tivesse, esses seriam os nomes das portas. Então eu documento, né? Isso aqui é um documento dizendo, apesar de não ter no cenário, né? Mas essa seria o nome das portas que eu iria conectar. Não tem IP e não tem máscara. Só que eu tenho que também documentar o quê? Os PCs. Então, olha lá, o PC 0-1, tá a placa Fast Ethernet ligada no switch 1. Esse é o IP dele, esse é a máscara e esse é o gateway. Lembrando que a máscara é igual para todo mundo e o gateway é igual porque todos estão ligados no mesmo roteador. Agora, cada um tem o seu IP. Repare que eu comecei no 11. Tá? Repare que eu comecei no 11, tá certo? Então é uma decisão minha. Então na hora de eu configurar essas máquinas eu tenho que seguir esse padrão. Tá? Então você tem que documentar todos os PCs, apesar de no cenário não ter, isso tem que ser documentado. Tá? Ah lá, no piso 0 eu documentei o switch 3, switch 4 e os PCs que estão ligados, no equipamento. Né? E também IP e máscara. Então aqui, né, tem exemplos do que eu cheguei a colocar, tá certo? Dá um pouquinho de trabalho, tem muito Ctrl+C, Ctrl+V, mas nada tão complicado assim. Uma dúvida também que gera muito é a parte do wireless, né? A parte do wireless, ou seja, o wireless ele tem o port 0, está ligado em FA 0/1, quer ver? Ó? Esse aqui é o piso 2, né? Piso 2 eu tenho access point 2. Então vamos lá, piso 2, access point 2. Então, olha lá, a porta 0 está ligada aonde? FA 0/1. Então eu vim aqui, access point, a porta 0 dele está ligado no FA 0/1. E o access point tem a port 1. O port 1 é o wireless. Né? Então, ou seja, o port 1 do access point é o wireless. Acabou. O wireless é sem fio. Aí não tem como dizer para onde que ele está indo. Tá? Aqui embaixo eu tenho um laptop, eu tenho que documentar ele também. Então, a porta wireless do laptop está ligado no access point 2. Né? Quando é wireless, não tem wireless 1, wireless 2, é wireless. Tá? Vocês só dizem que equipamento ou porta está ligando. Eu estou documentando apenas uma máquina wireless. O exercício não comentou quantas que teriam. Não, mas você documenta as que você colocou.
Tá certo? Feito tudo isso, né? Todo no caso documentado, com os endereços IPs, você vem fazendo os testes. Develop lá de uma máquina para outra, sucesso, né? De um andar para outro tem que dar sucesso, né? De todo mundo com todo mundo tem que dar sucesso. Tá certo? Para saber se o servidor web está funcionando, é só você abrir, né, o web, abrir uma máquina cliente e digitar o IP do servidor. Então, só para ver aqui, o IP do servidor está com 10.1, então eu vou vir do PC2 e vou abrir o 10.1. Eu venho em desktop, web browser, 10.1. http, 192.168.10.1. Olha lá, abriu o site que está gravado lá, que é o site padrão do HTTP. Você poderia ter modificado, botado seu nome e tal, e etc. Tá? Para o servidor de FTP, como é que eu testo o servidor de FTP? Vamos ver como é que configura. A gente até então não tinha visto como é que configura um servidor de FTP. Clico uma vez, vou na aba Config e vou na opção de FTP, que é essa última aqui. Ao clicar nele, ele já está pronto, já pré-configurado, está com on, tá? E existe um usuário chamado Cisco, username Cisco e senha Cisco, ou username teste e senha teste. Então, na hora que eu vou me logar no servidor, ele vai pedir quem é você. Aí eu digito Cisco, qual é a senha Cisco, pronto, eu já estou logado. Se o servidor não estiver funcionando, ele não vai perguntar nome nenhum, e se eu digitar um nome que não tem nada a ver, ele também não vai dar a mensagem de logado. Tá? Então, para testar o FTP, eu faço o seguinte, olha lá, eu vou numa máquina cliente. O FTP, assim, aqui que eu vou testar é via prompt, ou seja, aquela tela preta, tipo parecido do ping, e eu digito FTP e o IP do servidor, que é 192.168.10.2, e dou Enter. Ah lá, ele já fala, ó, nunca bem-vindo ao FTP Server, né? Nome, eu vou colocar Cisco, Enter, e a senha que está gravada lá, que é Cisco. Ah lá, ele diz que eu estou logado, né? A partir daqui eu vou dar os comandos de dentro do FTP. Tá? Se eu der quit, olha lá, ele cai fora do servidor fechado e tal, então está ok. Se eu der um FTP, por exemplo, quer dizer, se eu der um FTP numa máquina que não tem nada a ver, 92.168.10.10, né, numa máquina que não tem nada a ver, ele vai mostrar que está tentando conectar e ele vai dar a mensagem de erro que não foi possível. Né? Então, meu sistema está completo, está ok, consigo chegar no servidor, né? Posso mandar dados do PC ao servidor, lá vai aparecer sucesso. Não tem nada depois do servidor, porque o cenário não previu isso. Tá certo? Bom, é um laboratório grande, né? Espero que você tenha feito, tenha entendido. E maiores dúvidas a gente vê durante a aula. Falou, pessoal.